Olá, crianças, tudo bem? Como que vocês estão? Estão se cuidando? Estão em casa? Eu espero que sim, tá? Estou morrendo de saudade de vocês. Mas agora, a partir dessa semana, nós vamos estudar só na apostila, não vai ter atividade em folhas, tá? Então, hoje nós vamos começar em língua portuguesa, dar continuidade lá em língua portuguesa. Vamos lá na página 15. Então, abram lá na página 15. Então, esta página aqui, ó, página 15, ok? Então, aqui nesta página, nós vamos ver sobre um textinho. Então, quero que vocês observam esse textinho que tem aqui, ó. Que texto que é esse? Tá? Então, eu quero que vocês observem aqui, ó. Esse textinho aqui. Então, observe bem esse textinho. Então, número 1. Lendo o título e o subtítulo, do que parece que texto vai tratar? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um título, que é esse maior. O que é um título? Né? É a frase que chama atenção no texto. O título é tudo aquilo, é uma frase, está escrito em letras maiores e que chama atenção nossa no texto, que está em destaque, certo? E também eu tenho o subtítulo. Onde tem o subtítulo? Aqui, ó, frente a frente. 3 formas de se expressar. Então, este é o subtítulo. O que é o subtítulo? O que complementa o título, para acrescentar e somar informações do título, tá? Então, eu tenho o título, que é o que está em letra maior, né? Que é esse daqui que está em destaque, e depois eu tenho subtítulos para complementar o título, ok? Agora, outra pergunta. Leia a fonte do texto. Ele foi retirada de uma revista. Qual é a finalidade desse texto? Informar sobre algo? Contar uma história? Instruir sobre alguma coisa? Então, o que vocês acham? Para que serve esse texto? Ele serve para informar. O que é informar? Informar o leitor sobre alguma coisa, sobre algo, né? Então, a revista, ela pode conter vários tipos de texto, né? Pode ter poema, pode ter histórias em quadrinhos, pode ter entrevistas, né? E vários tipos de informação dentro de uma revista. O que nós vamos ver hoje é esse tipo de reportagem, que é um texto para nos informar, informar o leitor, correto? Então, aqui nesse texto, eu tenho o título Vai além do teclado. O que significa isso? Vai além do teclado. O que é teclado? Onde que nós encontramos esse teclado? No computador, né? No computador, no note, né? Lá no celular também tem o tecladinho para a gente digitar. Então, o teclado. Por quê? Vai além do teclado. Então, aí essa mensagem está nos informando que não devemos ficar só no computador, ou no celular, ou no note. Nós temos que interagirmos com outras pessoas, pessoalmente, escritas, né, através de escritas. Só que hoje é um momento que nós não podemos fazer isso, né? Que nós devemos ficar em casa. Então, o que nós temos que fazer? Se comunicar com a família que está em casa, não ficar só no computador, não ficar só na televisão. Então, esta é a mensagem, né, desse textinho que está aí, que não devemos ficar só no teclado, né? Então, vamos pensar nisso, ok? Então, vamos conversar mais com a família, interagir mais com a família aí em casa. Aqui também, nesse texto, aparece essas carinhas. Vocês conhecem essas carinhas? Tenho certeza que sim, né? Essas carinhas a gente usa muito para mandar mensagem para as pessoas. Uma mensagem que não é verbal. Por que não verbal? Porque ali só indica os sentimentos que nós estamos passando, né? Por exemplo, eu quero mandar uma carinha dando risada. Então, quer dizer que eu estou contente. Uma carinha que eu estou triste. Quer dizer que eu estou triste. Então, isso aí nós chamamos do quê? De emojis. Os emojis, eles servem para quê?
né? Que são emojis, são carinhas usadas em mensagens que substituem as palavras, né? Então, as carinhas, elas substituem as palavras que a gente quer falar. Então, quando a gente está triste, a gente manda uma carinha triste, uma carinha alegre, uma carinha com raiva, né? Então, aqui são os emojis, certo? Agora, eu quero que vocês observem as caixas de texto, porque aí tem várias caixas de textos e de várias cores. Por exemplo, aqui é uma caixa azul, aqui uma caixa verde, aqui uma caixa cinza. Então, por que que esse texto, eles estão de várias cores, né? Essas caixas. É um texto que eu tenho dividido em várias cores, caixas. Isso aqui é para chamar a atenção do leitor, né? E cada caixa dessa tem uma mensagem para gente, para nos informar, ok? E podemos seguir a ordem. Como que eu posso ler esse texto? Eu posso seguir uma ordem, lendo da esquerda para a direita, ou posso ler esse, depois posso ler esse, ou fazer ao contrário, leio esse, depois esse. Então, a posição não importa, importa eu fazer a leitura. Como é dividido em caixas, é só fazer a leitura como eu desejar, correto? Então, por isso que aqui esse texto tem várias cores, várias caixas de textos, tá? Isso é para chamar a atenção do leitor. Tá? Eu posso ler um de cada vez, tá? Aqui também, nesse texto, eu tenho a manchete. O que é uma manchete? É o título principal. Qual que é o título principal desse texto? Vai além do teclado. Para que serve essa mensagem? Para chamar a atenção do leitor. Então, todo texto eu tenho um título com letras maiores, né? Por que o autor escreve assim? Para chamar a atenção do leitor. Porque às vezes o título, só de você ler o título, vai chamar a tua atenção pela cor, pelo tamanho, né? Então, essa é a manchete. Vai além do teclado. Certo? Então, agora nós vamos lá na próxima página, que é a página 16, interagindo com a reportagem. Então, aqui são algumas questões que eu tenho que voltar lá no texto para responder. Então, lá no início do texto lido, o título, né, que eu falei sobre o título já, ou manchete da reportagem, é grafado com letra maiúscula. Por que isso ocorre? Né? Porque, lembra, eu falei? Então, a manchete é o título principal, aquele que está com letras maiores, porque isso aí ajuda a chamar a atenção do leitor para a reportagem que eu vou ler. Então, chamar a atenção do leitor, né? Agora aqui, ó, número 2. Assinale X na resposta correta. No título do texto, a palavra teclado refere-se a quê? Ao instrumento musical? Ao computador, tablet ou celular? Continuando. Esse é fácil, né? Esse nós comentamos. Releia o seguinte trecho do texto. Então, aqui, nessa caixa de texto aqui, pegou esta mensagem, frente a frente, que é o subtítulo, frente a frente, que é o subtítulo do título do texto. Você conhece o significado da palavra emojis? Que são essas carinhas aqui, né? Que palavra no subtítulo do texto ajuda a identificar o contexto dos emojis? Então, aqui dentro do texto, você vai achar umas palavras que identifica que são emojis. Lembra que eu falei que emojis, quando a gente quer representar as nossas emoções, se eu estou triste, se eu estou alegre, se eu estou contente, se eu estou nervoso, se eu estou feliz. Então, para representar nossas emoções. Então, vocês vão encontrar alguma coisa aqui no texto que fala sobre esses emojis. Circule no texto palavras que referenciam a emojis. Aí você vai circular aqui no texto. Letra C. Sobre o trecho, assinale X na resposta correta. Segundo o texto, o mais divertido é usar emojis para se comunicar? O outro, o título frente a frente está relacionado à proposta de contar um segredo ou problema pessoalmente para o melhor amigo?
Ou as carinhas não ajudam a demonstrar os sentimentos da pessoa que está escrevendo. Então, qual dessas alternativas aqui está correta? Lembra-se, se não lembra, sempre volta lá no texto para responder as questões, correto? Agora aqui nesta parte aqui, na outra página, na página 17. Número 4. O texto fala sobre 3 formas de linguagem: a corporal, a falada e a escrita. Qual desses tipos de linguagem é comum que a gente usa? Um teatro mudo. Então, aqui lá no texto, voltando lá na página 15, lá no texto, vão falar sobre 3 tipos de linguagem, que é aqui, ó. 3 formas de se comunicar. Então, aqui está falando linguagem corporal, você vai ler o que é. Linguagem falada, linguagem... linguagem escrita. Então, aqui eu tenho 3 tipos de linguagem. Linguagem corporal, fala o que é. Linguagem falada e linguagem escrita. Então, 3 tipos de linguagem. Então, vocês voltam aí, leiam o textinho, aí vocês voltam lá na página 17 para responder. Aí vai colocar. Então, quando uma pessoa é num teatro mudo, o que a pessoa vai usar? Né? Que eu uso só o meu corpo para falar, não uso fala. Então, vou usar só meu corpo. Como que eu falo que é linguagem corporal? Ela é... Vou usar só meu corporal? É a falada ou é a escrita? Então, vai colocar aqui. Uma conversa ao celular. Estou conversando, usando a fala. Então, o que eu vou usar? Corporal, a falada ou a escrita? Uma representação de balé. Só vou usar meu corpo para dançar. Então, qual que é? Uma prova na escola. Qual linguagem eu vou usar? Corporal, falada ou escrita? Qual que eu uso mais, né? A linguagem. E depois a professora vai corrigir. Então, qual que é a linguagem que a gente usa mais aí? Foi número 5. Sobre o uso da linguagem escrita, de acordo com o texto, é sempre bom respeitar as regras da língua portuguesa e reler o que escreveu antes de enviar. Converse com os colegas e o professor sobre esse assunto. Você acha que é preciso sempre respeitar as regras da língua portuguesa ao escrever? Sim ou não? Você acha que é importante? Dependendo do contexto, não é? Que nós devemos respeitar esta linguagem. Então, por exemplo, quando eu escrevo um bilhete para um amigo, eu vou usar uma linguagem mais informal. O que é uma linguagem informal? São palavras que eu falo assim, por exemplo, nossa, você viu o que está acontecendo? Nossa, você viu o que está acontecendo? Então, é uma linguagem mais informal. Por quê? Porque eu usei se, né? Tá, que eu uso mais na linguagem informal, né? Na hora de falar, né? Então, para um amigo, né? Para uma pessoa da sua família, uma linguagem mais amiga, né? Mais amigável. Então, vou usar uma linguagem mais informal. Por exemplo, eu vou digitar para vocês uma frase aqui, para vocês perceberem nessa frase qual que é as palavras que indicam que é uma linguagem informal. Então, aqui nesta frase. Estou aqui nessa frase. Nossa, você viu o que está acontecendo? Então, aqui, quais são as palavras que indicam que é uma linguagem informal? Que é uma linguagem informal, que eu estou falando com um amigo, né? Com uma pessoa mais íntima nossa. Então, ó, nossa, é o C, olha aqui. O C que indica, né? Que depois eu tenho o tá, né? Então, essas palavrinhas, C, tá, você, né? Que indica uma linguagem mais informal. Quando eu uso gírias, tá? Ok, tudo bem. Quando, né? As gírias que eu falo também com meu melhor amigo. Então, essa é uma linguagem informal. Mas quando eu quero falar essa frase numa linguagem mais formal, como que vai ficar?
Nossa, agora eu vou escrever correto. Você viu o que está acontecendo? Então, esta frase aqui, o que mudou aqui? Em vez de usar o se, que é a linguagem formal, eu usei você. Em vez de usar o tá, que é a linguagem informal, eu usei está. Então, essas duas frases aqui, dá para a gente verificar bem qual que é a linguagem informal e a linguagem formal. Então, isso é muito importante. Então, quando eu vou usar umas regras da língua portuguesa, né, na hora da escrita, né? Então, na hora da escrita, a gente vai escrever, tomar cuidado com essas gírias, tomar cuidado com essas palavrinhas, né? Que a gente fala pela metade quando a gente usa a fala, né? Então, na hora da escrita, nós temos que usar uma linguagem mais formal, que são as regras da língua portuguesa. Então, aqui é importante, ó, nessa letra B, você costuma reler o texto? Isso é importante. Você costuma reler o texto? A gente tem que costumar reler o texto. Quando eu escrevo uma cartinha para um amigo, é importante eu reler? Sim, é muito importante. Porque assim eu vou estar corrigindo os erros que na hora da escrita eu pensei aquilo, eu pensei e escrevi. Mas na hora da escrita eu vi que eu escrevi errado, né? E nem tudo que a gente pensa a gente pode escrever, né? Então a gente tem que corrigir os erros, sim. Sempre reler tudo que a gente escreve. Isso é muito importante, certo? É sobre o texto, julgo verdadeiro ou falso. O texto apresenta informações sobre diferentes formas de comunicação? É verdadeiro ou falso? Isso é importante. Tem vários tipos de comunicação lá. A reportagem dialoga com o leitor por meio do uso do você. Olha lá na reportagem. Vê se dialoga com você através do você. Texto como esse tem a função de divertir as pessoas? Diverte? Não. Olha lá, né? Texto como esse são publicados em jornais e revistas? Então, você vai julgar o que é verdadeiro, o que é falso, tá? Então, nesse texto eu tenho vários tipos de comunicação que eu posso me comunicar, escrita, falada, né? Através de emoções, que são os emojis, tá? E a reportagem usa você, porque o leitor, o autor quer falar com quem? Com nós. Nós somos quem? Então, pensa nisso. Então, o você indica isso daí, né? Então, aí eu vou colocar verdadeiro ou falso. Então, a atividade de língua portuguesa é só isso por enquanto. Hoje, certo? Amanhã a gente continua com outra matéria. Um ótimo dia para todos.